Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, Fernando, que prazer, muito obrigada. Imagina, o prazer é meu. Esse projeto é um projeto muito querido, porque eu tenho a honra de poder trocar com pessoas que gostam muito de conversar. E desde que a gente se conheceu, acho que a troca ela foi tão fácil. E acho que você tem uma visão de mercado tão interessante que eu queria muito ter a tua contribuição. E obrigado a disponibilidade por estar aqui no Acontece Carreira. Não, o prazer é todo meu. Muito bem. Para quem está assistindo a gente, aqui no Acontece Carreira, Acontece Carreira é um projeto de pesquisa para a gente pensar nesse tema do IA, no impacto das carreiras. Hoje eu estou conversando aqui com Patrícia Tucci, diretora de RH do Grupo ProSecurity, e que a ideia é ouvir três perguntas de todos os executivos de mercado que a gente vai estar dentro da gente com esse projeto. E a primeira que eu queria te fazer é: eu tenho feito uma afirmação e perguntado para os executivos se existe ressonância ou não ressonância dentro dela, que é: a competência de tecnologia ou de lidar com a tecnologia não é mais um skill da área técnica e que o profissional, para ter competitividade, ele precisa pensar na prática da tecnologia, não importa em qual cadeira que ele esteja dentro da companhia. Isto faz sentido para você? Todo sentido, né? A tecnologia, na minha opinião, ela deixou de ser um departamento, né? E ela se torna um skill de todos os colaboradores, de todos os profissionais, de todos os líderes, né? Eu falo que ele já está quase um idioma organizacional, né? Mas eu acho que hoje entender de tecnologia, né, e como falar essa segunda língua, no dia a dia, no ambiente corporativo, na gestão da sua equipe, é primordial, né? Não, nenhuma área de negócio deveria tomar decisões ou definir estratégias sem olhar dados. E não tem como não aliás, não tem como ter dados sem tecnologia, né? Então eu entendo que isso é premissa. Faz total sentido. Como você falou do segundo idioma, eu ri porque ontem me chamou muita atenção de que acho que o que eu ouvia na minha formação, na minha carreira, é muito isso. O idioma, ele se tornar uma competência fundamental. E aí ontem a gente estava num evento, inclusive com o Richard Barnes, que é um cara Uhum. sensacional. E na hora que ele começou a falar, tinha a transcrição, né? E aí poucas pessoas colocaram o fone de tradução simultânea. E na hora me veio o insight exatamente isso. Assim, daqui a 10 aninhos, 5 aninhos, o É. prompt, a inteligência artificial será tal qual este lugar, que hoje já não é mais um tabu grande a questão das línguas e que isso está muito diversificado e que provavelmente este olhar tecnológico será uma segunda língua mesmo, que quem não tem perderá a competitividade. E aí, no meio disto, e aí te contando principalmente da Cornerstone, da carreira onde a gente atua, discutindo com executivos de transição, né, na metade do ano passado para cá, teve uma enxurrada de gente que falou assim: para tudo e vamos estudar IA, porque o IA e eu não tenho dúvida que o IA entrará nas nossas vidas e entrando cada vez mais, mas sempre fico muito me perguntando em qual velocidade, em qual todos os segmentos, e o Acontece surgiu a partir dessa reflexão. Como é que você está olhando este tema do IA, entendendo que sim, tecnologia é uma base, mas isto está acelerando o processo da forma como você está enxergando carreira, ou principalmente eu como profissional pensando na visão que você tem, teria mais competitividade tendo este skill comigo? Excelente ponto, Fernando. Eu entendo que a IA, ela existe já há bastante tempo, né? Mas a gente tem ouvido esse termo, nos últimos 2 anos aí com muita evidência, né? Eu acho que o IA, ele já é uma realidade, né? Um profissional entender e utilizar a IA no dia a dia se torna premissa. Eu acho que nós aqui, Brasil, né, ainda a gente tem, se você der uma navegada, né, uma gugada, vamos dizer assim, tudo você vai ver que tem A. E aí, quando você vai olhar a fundo, estudar a fundo, né, testar essa solução, nem sempre eu tenho visto que o termo ainda é uma realidade para tudo.
né? RH, por exemplo, é uma realidade que a IA que hoje é oferecido, que ingressado nos ATS, enfim, ainda é muito termo. Não estou vendo usabilidade na essência, É. como uma IA de verdade pode agregar ao negócio. Mas hoje existem inúmeras soluções gratuitas no mercado que te permite e permite que a sua equipe deixe de fazer algumas tarefas repetitivas, e estabeleça que a IA viabilize isso para você, análise de projeções, análise de tendências, né? Então, é um processo, de trabalho que chegou para ficar, sim, ela não é futuro, ela é a pura realidade. Então, para isso, todo profissional que se dedicar a estudar, a entender isso a fundo, e como utilizar, né, ou como pedir a informação correta para a IA, vai se diferenciar com todos, sim, tenho certeza absoluta. Ela veio para ficar e ela vai evoluir, ela vai amadurecer. E a gente tem que estar um passo à frente para tornar esse processo muito produtivo no dia a dia. Reciprocidade com a tua visão de que eu acho que não é mais tendência, é realidade. Óbvio que você tem mercados que estão muito mais acelerados que outros, por uma Exato. questão de produto, de cultura, mas que isto entrará. Outro dia vi uma dinâmica muito interessante de um VP comercial e a gente estava numa discussão. E aí ele, no meio da conversa comigo, falou: Nossa, você me deu um insight muito bom. Aí ele deve ter virado para IA, porque eu não estava diretamente com ele, mas ele fez assim: pegar a ideia do tal ideia e pegar minhas últimas três propostas, meus três últimos clientes e pensar numa intervenção de um gráfico. Não, não, não. Ele falou, ele não está falando com um estagiário ou com um assistente, ele está falando com um banco de dados, que a partir Aham. desse insight que ele tinha, conseguia buscar essas informações e fazer esse crawl. Então, isto já está na usabilidade deste VP, que eu imagino que isto tende a desdobrar para todos os lugares. Então, eu também acho que isso é uma realidade. E aí, a minha última provocação é me colocando um pouco no lugar do candidato, e para mim é um jogo de empatia, de não tá fácil buscar posições no mercado, porque hoje, além de ter o teu hard skill, você tem outros temas, como soft, como inteligência artificial, tecnologia, lidar com ITS, fim da carreira linear. Esse candidato ele está sendo impulsionado e tem muita dúvida de como agir em mercado. Sim. Tem provocado os executivos de recursos humanos a esse jogo de empatia de tentar pensar. Se você estivesse no lugar da Cornerstone Carreira, pensando na consultoria de carreira, que reflexão que você traria, que você acha que ajudaria neste processo de pensar o movimento de carreira? Interessante esse ponto. A competitividade, né, pensando em mercado de trabalho, é uma realidade, sempre foi, né? Os pontos, né, que geravam essa competitividade evoluíram durante todos esses anos. Há muitos anos atrás era idioma, depois começou para quem entendia um pouco de programação, né, de linguagem de programação de tecnologia, e agora a IA é um assunto que, na minha opinião, ela é multidisciplinar, né? Então, para uma estrutura, por exemplo, de marketing, um profissional de marketing que não souber usar os prompts de IA, vai, diante a um processo seletivo, vai sentir essa diferença, né? Porque hoje uma área de marketing precisa entender a fundo o comportamento de um cliente, a tendência de comportamento e a projeção de comportamento. E a IA hoje consegue, através da base de dados que você utiliza para esse estudo, ela consegue te trazer esses três steps, né? E isso pode se tornar, com certeza, um grande diferencial mercadológico. E isso em questão de segundos, ela faz essa análise para você, e isso você consegue refinar o seu planejamento estratégico. E esse eu uso, né, a área de marketing como uma referência, mas isso é um pequeno exemplo do que isso vai provocar em todas as demais áreas de negócio. A gente vem há anos, né, como RH, preparando as equipes para uma análise estratégica, para um planejamento estratégico.
A IA vai propiciar que todas essas áreas tornem-se mais estratégicas, pensando de como elas utilizam essa solução. Então, as respostas vão ficar mais evidentes e o que cabe a nós é a ação de executá-las da melhor forma, né? Então, tem que ser curioso, tem que aprender rápido, tem que usar todas as soluções que o mercado está disponibilizando aí de IA, de tecnologia, porque a demanda, né, de entrega, a competitividade entre os players no mercado só está se acirrando e você, como profissional, tem que se diferenciar e mostrar que o seu resultado é mais efetivo do que de outro profissional. Então, não deixe de aproveitar nenhuma oportunidade, e usar a IA para te favorecer dessa forma, né? Esse é o meu posicionamento. Bem, muito obrigado pela disponibilidade. Expectativas atendidas daquilo que eu tinha de conversar contigo. E obrigado mais uma vez Eu por que poder agradeço. contribuir com a gente, tá? Muito obrigada. Prazer enorme estar contribuindo com a Cornerstone e com o mercado. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Até breve. Até.